Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amados, nós vamos fazer a leitura da Bíblia aqui no Evangelho, no capítulo 26. Todos abrem o Evangelho, vai ser a leitura da Bíblia. Nós vamos ler aqui o Evangelho, no capítulo 26. Aqui fala sobre a consulta do sacerdote e dos escribas. Glória a Jesus. Vê se todos acham. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Então vamos iniciar, irmãos, com a leitura. Glória a Jesus. Diz aqui a palavra do Senhor. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes do sacerdote e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para o prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Então, vamos parar por aqui, para nós vermos aqui que no segundo verso, no primeiro verso, o Senhor Jesus, ele concluiu a fala dele aqui do sermão, e ele fala com seus discípulos e diz assim: bem sabeis, daqui 2 dias é a Páscoa. Irmãos, o que é a Páscoa? A Páscoa, irmãos, nós podemos ver aqui que era uma celebração que comemoravam o povo hebreu. Isso está no livro de Êxodo, capítulo 12. O povo hebreu, Deus ordenou a Moisés, lá no Êxodo, capítulo 12, que Moisés celebrasse a Páscoa. Deu ali todas as informações, é porque é cumprido, depois vocês vão ler lá, tá? Enfim, a Páscoa é isso, é a celebração do povo de Deus, dos hebreus, a saída deles, a libertação deles do Egito, da escravidão do Egito. Glória ao nome do Senhor Jesus. E depois, o Senhor Jesus, ele está dizendo aqui que vocês sabem que daqui 2 dias será a Páscoa. Então, provavelmente, aqui já está bem claro que o Senhor Jesus conversou com eles na terça-feira. Na sexta-feira foi a crucificação de Jesus. Então, o Senhor Jesus iniciou ali na quinta-feira à noite, ele celebrou a Páscoa e a Santa Ceia. Então, foi na quinta-feira à noite, depois ele foi no horto orar. Lembra que ele chamou aqueles discípulos, o João, Pedro e Tiago, e foram orar, mas eles estavam carregados de sono, não conseguiram orar com Jesus. Jesus foi mais além e fez a sua oração. E depois que Judas veio e entregou o Senhor Jesus naquela madrugada, com um beijo, né, com um ósculo, vamos dizer assim, hipócrita, é o que Judas fez, um beijo hipócrita. E aí, o que aconteceu? Jesus, durante a madrugada, ele foi julgado e, no amanhecer, ele foi para a condenação da cruz. Então, quando Jesus conversou com seus discípulos, era terça-feira. Esse assunto aqui foi na terça-feira, antes da sua crucificação, da semana. Bom, então, quando ele falou assim, irmãos, que ele deixou bem claro isso, nós podemos ver aqui que ele disse, depois, ele disse assim: bem sabeis que daqui 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, Jesus já declarou para os seus discípulos, eles ainda estavam um pouco com dificuldade de entender sobre isso, sabe, irmãos? Foi difícil para eles entenderem qual forma que seria, mas Jesus vinha sempre avisando.
É como nós nos dias de hoje, irmãos. Tem alguns que ainda têm algumas dificuldades, mas pode ficar em paz, que tudo vai chegar, o entendimento, tudo na hora certa. Os discípulos foram chegar a isso na hora certa, tá bem? Agora veja, aí no versículo 3 diz assim: depois os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual chama Caifás. Então, olha, irmãos, observa que esses homens aqui, os príncipes, os escribas, os anciãos do povo, eles foram se reunir. Eles tinham um objetivo dessa reunião e foram para a casa de Caifás. E ali eles estavam consultando mutuamente para prender Jesus com dolo, quer dizer, acusá-lo, e o objetivo era matar. Irmãos, observa uma coisa, irmandade. Aqueles homens, eles eram conhecedores da palavra de Deus, do Antigo Testamento, homens que liam, eles liam, eram mestres, ensinavam. Olha o que estava no coração deles. Para meditar nisso, viu, meus irmãos? Por isso que nós temos que sempre andar com o Senhor Jesus e sempre vigiar o nosso coração, irmão. Porque tem muitas pessoas que andam com Jesus Cristo, mas como não vigiam o coração, tem coração muito ruim. Deseja o mal de outra pessoa, prejudica a vida de outras pessoas, de outros irmãos na fé. Você vê que Jesus era judeu aqui, nasceu aqui entre os judeus, eles também eram judeus, mas aqui eles tinham um coração muito, muito ruim. Queriam a morte do Senhor Jesus de qualquer forma. Então, queridos, glória ao nome do Senhor Jesus. Aqui fica uma reflexão para todos nós. Nós somos conhecedores da Bíblia, tem muitas pessoas que ainda não conhecem, muitos irmãos, por falta de não ler, alguns não leem, mas agora Deus está despertando para a gente ler mais a Bíblia. E assim, vocês estão vendo, quando Deus dá a graça de alguma situação entre nós, ao ver algum conflito, você vai lembrar da passagem de Jesus. E nós vamos vigiar o nosso coração e não deixar, glória ao Senhor, que venha aflorar um mal dentro do coração e a gente prejudicar o nosso próximo por algum objetivo que a gente possa ter, alguma coisa que possa, vamos dizer assim, uma benção na vida de um irmão, de uma irmã, e alguém está invejoso e tenta estragar isso na vida deles. Mas aqui, vocês podem ver que esses homens aqui, eles estavam procurando a morte de Jesus. No versículo 5, ele disse assim, não durante a festa, porque não haja alvoroço entre o povo. Bom, o que é esse alvoroço que ia dar no meio do povo? Irmãos, nós vemos aqui na passagem da palavra do Senhor, né? Esses judeus, eles estavam com receio, esses anciãos, os escribas, né? Esses fariseus, esses homens estavam, os sacerdotes estavam com um receio de um alvoroço durante a Páscoa. Por quê, irmãos? Porque Roma, ele estava ali comandando toda aquela região e ia haver um tumulto se prendesse Jesus naquele momento da quinta-feira também, iam ter problema, porque ia haver, como diz aqui, um alvoroço entre o povo, quer dizer, ia ter uma briga ali, ia ter vamos dizer assim, uma, uma um tumulto, uma desordem, sabe? Entre o povo, ia dar uma desordem totalmente no meio do povo. Aí Roma teria que tomar a frente daquilo ali, e é claro que esses sacerdotes, eles iam perder os seus privilégios que eles tinham, né, irmãos? Eles iam acabar perdendo esses privilégios, e Jerusalém seria tomada totalmente, até pelo povo do judaísmo mesmo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, eles tinham esse medo. Aí eles aguardaram. Agora nós vamos ver aqui, enquanto isso eles não fizeram, eles estavam programando, queriam arrumar um jeito, mas ficou aguardando. Enquanto isso, agora nós vamos ver sobre o jantar de Betânia. Aqui diz assim no versículo 6. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso,
aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro e com um unguento de grande valor, e derramou sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que é esse desperdício? Pois este unguento podia vender por um grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Glória ao nome do Senhor Jesus. E Jesus, porém, conhecendo isso, disse: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu enterramento. Em verdade, eu vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez, para a memória sua. Irmãos, aqui nós paramos e vamos ver aqui, irmãos, nesse verso, glória ao nome do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus ele estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Meus amados irmãos, observa aqui na palavra que esse Simão leproso, irmão, o Senhor Jesus já tinha curado este homem. Porque se ele fosse leproso, ainda mantinha leproso, ninguém iria na casa dele. Ele teria que estar numa colônia dos leprosos, estavam separados da sociedade. Mas Cristo fez uma obra na vida deste homem, e esse Simão estava totalmente liberto, mas está aqui como leproso, porque ele teve essa lepra, mas houve uma cura divina na vida de Simão. Então, essa grave doença foi libertado, louvado seja Deus, né? Provavelmente numa data anterior que o Senhor deve ter feito com ele, louvado seja Deus. E agora ele estava dentro da casa dele, ele vivia com a sua família, vivia no meio do povo dos judeus, ali na sociedade, e ali ele foi convidado, né, irmão? Glória ao nome do Senhor Jesus, para um jantar aqui na casa do servo de Deus, aonde nós vemos aqui. Bom, e ali e vemos aqui que apareceu, aproximando-se uma mulher aqui com um vaso de alabastro. Veja bem, irmãos, ela estava ali naquele momento, ela já chegou aqui com um vaso de alabastro, louvado seja Deus, e ela, um valor muito grande, e derramou sobre a cabeça do nosso Senhor Jesus quando ele estava sentado à mesa. Querido, você imagina uma situação dessa, em pleno jantar, e de repente esta mulher vem e unge a cabeça de Jesus Cristo, e ela derrama todo aquele perfume, toda aquela unção sobre Jesus Cristo, num jantar. Olha que coisa mais linda. Irmão, aqui você está vendo que essa mulher aqui, no livro aqui nosso, que estamos lendo em Mateus, não foi dito aqui o nome dela, mas nós sabemos quem é ela. Vamos dar uma olhada aqui, irmãos, louvado seja Deus, sobre esse unguento. Então, vamos ver o que vai falar aqui no versículo 7. Observa aqui, irmãos, vamos entrar ali no livro de João. João, capítulo 12, versículo 3, vai identificar a mulher. Quem era a mulher que fez isto? Então, aqui no livro do Evangelho, João diz assim: então Maria, tomando um arretel de um unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os seus pés com o seu cabelo e encheu a casa de cheiro de unguento. Veja, irmãos, então nós encontramos aqui a serva de Deus, Maria. Foi ela que fez essa unção. É aquela pecadora, né? Que o, os, aquele outro pessoa lá que estava duvidando, falou, se esse é profeta, né? Então, era Maria. Agora, veja, irmãos, aquela unção, você sabe que lá no Antigo Testamento, todos rei era ungido,
vamos ver aqui no primeiro livro de Samuel, no capítulo 10, versículo 1. Por que que esse evento aconteceu com Jesus Cristo? Vamos ver, então, 1 Samuel, no capítulo 10. Louvado seja Deus. Deixa eu só achar também aqui, irmão. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 10. Diz assim, ó. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Então, era assim que Samuel ungiu, aqui no caso, o Samuel como rei. Nosso Senhor Jesus é o Rei dos Reis, é o Rei da Glória. Então, veja, irmãos, como são as obras de Deus. Também nós podemos ver isso em 1 Reis, no capítulo 9. 1 Reis, capítulo 9. Diz assim também, queridos, no verso 3, e o Senhor, olha, o Senhor aparece aqui, ó, e o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que tens suplicado, fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos para o coração estarão ali. Glória ao nome do Senhor Jesus. Todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração, com sinceridade, para fazer-te, segundo tudo que eu te mandei, guardareis os meus estatutos e os meus juízos. Então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Pois falei acerca do teu pai Davi, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Porém, se vós, os vossos filhos, de qualquer maneira vos apartar de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes servir a outros deuses e vos curvares perante eles. Então, irmãos, veja, aqui no caso, Salomão também foi consagrado rei, e o Senhor estaria ali, e sabia, e deixou bem claro que ali, do trono do teu pai, que é Davi, não faltará varão sobre o trono de Israel. Tanto que Jesus, ele é o varão que veio e reina para sempre. Tá bem, irmãos? Então, nós vemos aqui que esse unguento dessa mulher era um valor muito grande. Numa passagem, está escrito que ela era 300 dinheiros. Eu vou lembrar depois, eu passo para vocês. Quem falou isso foi Judas. Judas que comentou esse assunto. Não poderia ter vendido por 300 dinheiros, né? Vamos voltar aqui e vamos falar isso mais à frente. No versículo 8, vê, e os discípulos vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que esse desperdício? Olha, irmãos, veja bem, por que esse desperdício? Vamos dar uma olhada aqui em João. Agora nós vamos já começando a descobrir, né? Ó, deixa eu só procurar aqui, perdão. Nós vemos aqui no versículo 7, João capítulo 12, está aqui. Glória a Deus, versículo 8, nós temos João 12, 41. Olha aqui, 12, 41. No capítulo 12, versículo 41. Glória a Jesus. Viu a sua glória e falou dele. Cegou-lhe os olhos. Não é o João, deixa eu só confirmar. Não é 12, 41, é 12, 4. Desculpa. Olha o versículo 12 e o versículo 4. Aqui, eu só vou repetir isso aqui, irmão, porque eu demorei aqui um pouquinho. Diz assim, ó, no versículo 8. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que é esse desperdício? No versículo 9.
pois este unguento podia vender-se por um grande preço e dar o dinheiro aos pobres. Já em João, capítulo 12, e versículo 4, diz assim: então, um dos seus discípulos, quem era? Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de trair-lhe. Aí ele, no versículo 5, agora ele diz assim, ó, porque não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não os deu ao pobre? Tá vendo, irmãos? Então, aqui no livro de Mateus, falou que os seus discípulos, vendo isso, se indignaram. Agora, lá em João, foi mais claro, ele apontou o discípulo, era Judas Iscariote. Quanto era 300 dinheiros naquela época? Irmão, o unguento que aquela serva de Deus tinha era tão precioso, mas tão precioso, irmãos. Só para vocês terem ideia, se vocês pegar, na época, o dinheiro, o denário, custava o trabalho de um dia da pessoa. Se nós pegarmos o nosso salário, o salário mínimo, que é o teto, né, mínimo que nós temos no Brasil, de 1.200 e pouco, 1.200 e alguns quebrados. Se você divide ele em 30 dias, é o trabalho de um dia, que dá R$ 40,42. Se você pegar os R$ 300, multiplicar por R$ 40,42, estou falando nos dias de hoje, vai dar mais ou menos R$ 12.126. Este era o valor que estava lá. É o que essa mulher ungiu o Senhor. Estou dizendo no valor nosso brasileiro, no dia de hoje, só para você ver como era precioso, era caro. Por isso que o discípulo falou que era muito caro, deveria dar aos pobres. Mas veja, irmãos, de uma forma tão especial, tão abençoado, o nosso Senhor Jesus, ele recebeu essa unção. E olha, ninguém percebeu, né? Era uma mulher tão simples, uma mulher pecadora. Claro que ela foi convertida em Cristo Jesus e ela usou para o corpo de Jesus Cristo. Glória a Deus, ele é rei, irmão, ele é rei, louvado seja Deus. Então vejamos agora aqui, louvado seja Deus, também em Deuteronômio, perdão, Deuteronômio não, vamos continuar aqui. Versículo 10. Jesus, porém, conhecendo isso, disse: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. E, irmãos, ninguém ali estava entendendo. E Judas, ele começou a afligir, ele atacou desta forma. Mas Jesus falou assim, que ela fez uma ótima ação, uma boa ação para com o Senhor Jesus. Queridos, veja bem, é uma obra tão linda que ela fez com Jesus. Aí Jesus falou assim, ó, desta forma: portanto, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Quando Jesus falou isso, vamos ver lá em Deuteronômio a profecia. Tudo que Jesus fazia, irmão, era uma profecia. Glória a Deus. Deuteronômio, no capítulo 15, versículo 11, olha o que está escrito lá. Vamos ver em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11, diz claramente: louvado seja Deus. O Senhor sempre cumprindo as profecias. Irmão, por isso que o Antigo Testamento, ela profetizava o Messias, ela profetizava Cristo. E Jesus, o nosso Salvador, o Cristo, está bem aqui nessa profecia. Olha o que diz aqui, versículo 11. Pois nunca cessará o pobre do meio da terra, pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para a tua necessidade e para o teu pobre na tua terra. Então, o Senhor, ele está aqui dizendo, aqui nessa profecia, que o pobre sempre vai estar no meio, ele vai estar na terra. E nós temos que ajudar os necessitados. Era assim que ele estava ensinando. Podemos ver isso em João, também capítulo 2, no Evangelho de João, capítulo 12, no versículo 8,
é a confirmação que o Senhor também está falando. Olha o que diz aqui no versículo 8. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então, irmãos, você lembra que o Senhor Jesus falou assim? Tive fome, eu sempre falo isso, mas é para vocês lembrarem. Tive fome, me deste que comer, tive sede, me deste beber, estava nu, me vestiste, estava enfermo, me visitaste. Aí os discípulos falaram assim, mas quando tivemos essas coisas? E o Senhor aponta, a qualquer um desses pequeninos que vocês fizerem, faz a mim. Então, irmãos, como o Senhor Jesus, ele está na sua lógica, com a sua glória em Cristo, lá em Deus, à destra do Pai Celestial, seu Espírito está aqui conosco, mas o Senhor está lá no céu, e o Espírito dele está conosco aqui, porque ele disse que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Isso foi da fala na boca do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Então, irmão, numa outra passagem diz assim, você pode ver na primeira epístola de João, que se nós conhecemos a Deus e aborrecemos nossos irmãos, nós somos mentirosos. Então, o Senhor Jesus nos ensinou que nós devemos amar uns aos outros. Nós devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. E quem ama, cuida. Quem ama, se preocupa. Tá certo, irmãos? Então, a obra de Deus divina que Jesus está ensinando para todos nós também, a minha pessoa e a todos vocês, é que nós, toda vez que você ajudar o teu próximo, você está ajudando o Senhor Jesus Cristo. É como se você estivesse ajudando o Senhor Jesus. Tá bem? Então, isso não pode sair do nosso coração. O amor, nós temos que estar sempre firme neste amor. Louvado seja Deus. E aqui nós vemos, então, meus irmãos, louvado seja Deus, que nós devemos estar firme. Glória a Deus. Glória a Jesus. Temos que ter um coração caridoso, um coração amoroso. Amados, esses últimos dias, nós estamos enfrentando um mundo caótico, um mundo de individualismo, um mundo que está cheio de informações, e temos que tomar cuidado, irmãos, para que nós não venhamos entrar em conversações profanas. Devemos vigiar os nossos lábios, o nosso coração, para que somente habite o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que não pode sair da nossa boca água doce e água salgada, ou um ou outro. Não tem como o crente hoje fazer coisa boa e amanhã ele fazer coisa ruim. O cristão verdadeiro de Deus e de Jesus é aquele que segue os caminhos do Senhor. Aqueles que andam no ensinamento do Senhor. Então, é água doce, é água abençoada, é água que traz vida. Irmão, ninguém consegue tomar uma água lá do mar. Ninguém consegue beber a água cheia de sal. Pois se beber, vai desidratar e vai morrer mais rápido. A água doce, não. Ela limpa os órgãos materialmente, né? Ela filtra, o rim faz o rim filtrar, ela traz saúde, uma água alcalina, materialmente dizendo. Cristo é isso, ele é a fonte da água que nos dá a vida. Ele é a fonte. E nós andando com ele só temos água boa, pois essa fonte, nós somos os condutores da água de Cristo, porque nós iluminamos o mundo, porque Cristo nos ensinou isso em Mateus, no capítulo 5. Vós sois a luz do mundo. Então, todos que verem em vocês vão glorificar a Deus por ver os vossos testemunhos. Amados, nós temos que estar bem firme nesta parte, tá bom? Vamos dar continuidade. Aqui diz assim: ora, agora ele vai falar sobre ela, né, irmãos? Nós vemos aqui que ele vai falar sobre ela, vai falar assim: ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu enterramento. Quer dizer, agora vamos ver a função. Além de o Senhor ser ungido naquele momento, ela fez isso. Irmãos, como Deus é maravilhoso. Ela não imaginava que ela estava
colocando aquele unguento em Cristo para o sepultamento dele. Ela nunca imaginou. Se os discípulos que andavam com Jesus, muitas vezes Jesus falava isso para eles, e o nosso Senhor Jesus comentando isso com ele, eles não conseguiam entender, eles não conseguiam entender tudo. Imagina essa mulher que nem isso sabia. Mas você viu como Deus tem o controle de tudo, irmãos? Deus, ele tem o controle da tua vida, da minha vida. Ele tem tudo, ele sabe de tudo. É claro que nós temos aqui o livre-arbítrio, tudo, mas aqueles que querem, presta atenção nisso. Aqueles que se entregam para Jesus, é como se ele se entregasse o seu livre-arbítrio passando para Jesus. Ó, Senhor, daqui para frente é o Senhor que vai me guiar. Pronto, ele deixou dele tomar suas atitudes e passou para confiar no seu Salvador, as atitudes que ele vai tomar na vida de cada um dos fiéis do Senhor. Deu para entender isso, meus irmãos? Então, o mundo aí fica sempre falando, tem crente também que fica falando, não, Deus deixou livre-arbítrio, tudo, tudo. É verdade, todos têm. Mas aqueles que confiam no Senhor, ele já não usa mais. Por quê? Porque ele sabe que o homem, ele tem ele enxerga só o horizonte e é curto a visão do ser humano. Mas bendito e glória a Deus por todo aquele que entrega-se para Cristo Jesus, fala, Senhor, a partir de hoje, é o Senhor que cuida da minha vida. Eu estou em Irmão, perdão, é uma ligação aqui, mas, bom, enfim, vamos voltar aqui na palavra de Deus. Queridos, em nome de Cristo Jesus, agora está aqui um ensinamento através da Bíblia para nós refletirmos, cada um de vocês refletir. Meus queridos, você viu que essa mulher, ela foi lá porque ela recebeu o perdão de Jesus Cristo. E foi Deus que levou ela até lá. Irmãos, o coração dela já não tinha mais aquele dinheiro que estava naquele unguento, no nosso valor de hoje, de R$ 12.126, ou talvez mais um pouco, seja o que for, mas é um valor alto, tá bom? É um valor muito alto. Ninguém vai comprar isso, é muito difícil. Aquela mulher tinha. E ela despejou no Senhor. O coração dela não estava nesse alabastro, não estava nesse unguento caríssimo. O coração dela estava em Cristo. Ela amou Jesus. Ela chorava, ela sentiu o perdão, ela sentiu a sensação gloriosa de uma mulher pecadora ser perdoada pelo Filho de Deus. O que ela fez foi o máximo que ela poderia fazer, irmãos. E ela declarou o coração dela. Então, quando nós nos entregamos a Cristo Jesus, quando nós deixamos que o Senhor, ele guia nós pelo teu Espírito Santo, tudo dá certo, irmãos. Tudo dá certo. Só que isso, para nos entregarmos a Cristo, nós temos que entender que o tempo é o dele, não é o nosso. As oportunidades vêm dele e não a nossa oportunidade. Bem-aventurado quem entende isso. Glória ao nome do Senhor Jesus. E foi assim que o Senhor Jesus declarou para os discípulos. E naquele jantar, juntamente com o Simão leproso, provavelmente mais algumas pessoas estavam todos lá, e aqui o Senhor fez essa declaração. Vamos dar uma observada, glória ao nome do Senhor Jesus, que ele disse assim: em verdade, eu vos digo que aonde quer que esse evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Bom, irmãos, veja, aqui no versículo 12, 13, quando essa mulher derramou aquele unguento no corpo de Jesus,
Vocês lembram, irmãos, vocês podem observar, os judeus, eles faziam assim. Eles, quando balsamavam um morto, eles colocavam um unguento naquele morto, enchiam de perfume. Por quê? Para aquele perfume disfarçar o odor, porque estava apodrecendo o morto. Então, ele dá um mau cheiro. E era feito isso. E Jesus deixou bem claro isso, que era para o enterramento dele. O ritual dos judeus. Os judeus faziam desta forma. Certo, irmão? Então, o Senhor falou, no dia que for crucificada, é como se ela já ungiu antes da crucificação do Senhor Jesus. Foi o que ele disse. Está me preparando para o meu enterramento. Isso, você vê que obra linda, né? Bom, irmãos, agora você vê que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou já faz mais de 2000 anos. Nós temos aqui a história dessa mulher até o dia de hoje. Os discípulos já morreram, os primeiros discípulos também já se foi com o Senhor. Hoje somos a vez dos discípulos de Cristo. Dê glória a Deus, por favor, cada um de vocês. Glorifique a Deus na vossa vida, por vocês fazerem parte da glória de Deus e discípulos de Jesus, porque hoje nós também somos abençoados com a benção desta palavra. Bom, agora nós vamos para o preço da traição, que é o versículo 14, amém? Vamos ver aqui o preço da traição. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com o príncipe dos príncipes e disse: que me quereis dar, e eu vou lhe entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Santo Deus. Vamos parar aqui também, irmãos. Vamos ver aqui no versículo 14. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui, irmãos, que esse discípulo Judas Iscariote, ele já tinha um coração que não era reto. Era um coração já designado para o mal. Ele foi chamado para os 12 discípulos, mas o coração dele já estava destinado. Deus sabia disso. Ele já tinha um coração. E vê que ele teve oportunidade de aprender no ministério de Cristo. Inclusive, ele foi um dos que tiveram as missões, curaram enfermos, expulsaram demônio, mas o coração dele não mudou. Ele continuou sendo perverso. O coração dele estava para o mundo, estava pendente no dinheiro. O dinheiro, o Deus dele era o dinheiro. Tá vendo, irmãos? Olha que situação. Irmãos, assim mais ou menos para vocês entenderem. Tem pessoas que nascem, né? Que nem ele aqui. Deus conhece. Antes de nós nascermos, Deus já nos conhece. E ele conhece o nosso final também. Deus conhece tudo. Então, o Senhor sabe quem vai entrar na glória de Deus e quem não vai entrar. Não é que Deus está escolhendo para que esse fica, aquele vai, eu quero esse, eu não quero aquele. Não é isso. É que Deus, ele disse que ele não falou que sonda os corações das pessoas, tanto a mente e o coração, o pensamento. Então, ele conhece a pessoa. Está na pessoa. Isso aí está dentro de cada um. Agora, veja, quando é anunciado Jesus Cristo para nós, quando nós conhecemos o Evangelho e percebemos como nós somos pecadores, errantes, e nós deixamos nossos atos de erro e começamos a andar na justiça, que é Cristo, a sua palavra, a sua doutrina. Presta muito bem atenção, amados. Se vocês andam na justiça, o que é a justiça? É Deus, Jesus, seus mandamentos, sua doutrina, porque ela nos traz na justiça. Os seus mandamentos, amarás a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, olha aqui, já mexe no nosso psíquico, com toda a tua força, já mexe com o nosso físico, com toda a tua alma, já mexe com a nossa alma.
e depois amar o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, nesses mandamentos, quando nós temos isso, aí o Senhor nos ensina as santificações, tudo, você começa a andar na justiça. Se você anda na justiça, para quem anda na justiça, o que ele é? Justo. Quem anda na justiça é justo. Quem não anda com a justiça é injusto. Deu para entender? Muito claro isso? Então, queridos, todos que andam na justiça é justo. É por isso, às vezes a pessoa fala, mas eu não sou justo. Não estamos falando de um justo humano, nós estamos falando de uma justiça celestial, a justiça de Deus. Bem-aventurados sois vós. Vocês viram em Romanos, capítulo 8, versículo 31, né? Ali diz muito claro, no livro de Romanos, glória ao nome do Senhor Jesus, diz claramente, eu vou até abrir aqui para vocês verem. Glória a Jesus. Olha o que diz aqui em Romanos. No capítulo 8, versículo 31. Se fala sobre o cântico de vitória. Deus é por nós. Observa esses versos. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bom, quem anda na justiça está com Deus. E se você está na justiça, Deus está contigo. Versículo 32. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então, olha, Deus amou o ser humano, a humanidade, amou o mundo de tal forma que o Senhor fez um plano e seu filho já sabia e desceu aqui, cumpriu o plano e o Senhor não, né? Quando Jesus falou, Pai, se possível, afasta esse cálice de mim, mas todavia seja feita a tua vontade. E Deus fez a vontade porque tinha um plano na vida de cada um de vocês e do mundo todo. Agora veja bem o versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E como é que Deus nos justifica? Andando na justiça dele, andando nos seus ensinamentos, andando na doutrina, nos conselhos do Senhor Jesus. Você anda na justiça, você é escolhido. Todo aquele que andar na justiça de Deus são os escolhidos de Deus. Presta bem atenção nisso, hein? Todos que querem andar na justiça de Deus são os escolhidos de Deus. Pronto. Aí, bem claro, aqueles que não querem quer ser batizado, aceitou Jesus, mas não quer andar com Jesus, não é escolhido dele, pois é aquela alma que não prevalece na fé. Nós devemos prevalecer. Aí diz o versículo 34. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Vai ser a tribulação, irmãos? Vai ser uma angústia, uma perseguição, alguma calúnia? Vai ser a pobreza, a necessidade? Vai ser um perigo, uma guerra? Não, irmãos. Nós estamos aqui com o Senhor. Muito bem. Então, vamos dar aqui e vamos observar, glória a Deus, que nós estávamos falando aqui sobre esse Judas, que ele realmente estava com seu coração corrompido. Deus já sabia disso dele. Jesus também já sabia disso dele, o Filho de Deus. E aqui nós vamos, então, entender no livro de João, capítulo 13. Vamos ver aqui João, livro de João, capítulo 13, diz assim, ó. Glória a Deus. No versículo 2, olha o que ele diz. E acabado a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, o filho de Simão, que o traísse. Então, o inimigo, porque Judas deu essa abertura e Satanás entrou no coração dele, dentro dele, e começou a instigar. Tanto que eles foram lá atrás dos homens e os homens deram dinheiro para ele, né? Ele se ofereceu, tá vendo? Tá vendo como vem do interno do homem? Foi ele que ofereceu, ele foi lá se oferecer. Nós podemos ver aqui no versículo 15, podemos ver aqui no versículo 14 e 15, que Judas foi ter com os principais do sacerdote.
ele foi em encontro do sacerdote. Ele fez a oferta, né? E aí os sacerdotes pesaram 30 moedas. É o que ele queria. Ele queria o dinheiro. Em vez de ter a salvação, não, quis o dinheiro. E aqui na palavra do Senhor, nós vemos aqui, no versículo 3 de João, diz assim, né? Depois que Judas tinha o diabo entrado nele, e para atrair o Senhor, Jesus disse assim, ó, no versículo 3, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia e tirou os vestidos, tomando uma toalha e foi cingindo. Então, o Senhor já foi trabalhando na vida dos seus discípulos, os que seguem ao Senhor. E aqui, nós vemos aqui também, irmãos, nessa própria passagem aqui, glória ao nome do Senhor Jesus, que diz no versículo 15, que me quereis dar, eu vou entregarei. Meus irmãos, que situação que este homem estava aqui fazendo, né, queridos? Glória a Jesus. Então, os homens pesaram 30 moedas de prata. Deu para comprar um campo que, na verdade, Judas tinha se arrependido depois de ter cometido esse erro e devolveu o dinheiro para os sacerdotes. Eles não aceitaram, compraram um campo para um cemitério, para você ver que como foi muito triste. E nesse momento, o discípulo, ele estava sempre procurando uma oportunidade. Ele queria uma oportunidade. Glória ao nome do Senhor. Agora, vamos ver aqui, meus irmãos, vamos ver aqui nesse versículo 15, foi pesado 30 moedas de prata. Vamos ver em outros capítulos o que aconteceu isso? Vamos ver aqui, ó, em Zacarias, capítulo 11, versículo 12. Olha só, irmão, o preço, porque Jesus foi vendido como se fosse um escravo, né, irmão? De uma certa forma, pode-se pensar dessa forma. Vamos ver aqui em Zacarias, no capítulo, deixa eu ver aqui, Zacarias, capítulo 11, versículo 12. Diz assim, ó, e disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o, e pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Está vendo, irmãos? Vou repetir aqui esse versículo, capítulo 12, versículo 11. Perdão. Deixa eu ver aqui. Não. Capítulo 11, versículo 12. É isso que eu vou repetir. Eu disse-lhe, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o, e pesar o meu salário, 30 moedas de prata. Esse foi o salário que Judas vendeu Jesus. 30 moedas de prata. Esse foi o salário. Está vendo, irmãos? Glória a Deus. Você viu que o Antigo Testamento estava profetizando a Cristo, o nosso Salvador. Amados, glória a Deus. Zacarias era um dos profetas. Por isso que Jesus falou, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Está vendo, irmãos? Então, amados, glória ao nome do Senhor. Não foi aleatória que aqueles homens pesaram 30 moedas de prata. Ah, eu vou dar 25, dou 15, 30, porque era o salário de um homem. E foi assim que foi vendido o nosso amado Salvador Jesus Cristo. Nós podemos ver isso também, glória a Deus, no livro de Êxodo, no capítulo 21. Vamos ver como que funcionava também essa situação. No Êxodo, capítulo 21, diz assim, ó, no versículo 32. Glória a Deus. Deixa eu só confirmar aqui, por favor. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dar-se-á 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Vendo?
Então, aqui está a profecia. Louvado seja Deus. Queridos, vemos aqui na passagem da palavra de Deus que Judas, ele tinha esse coração já pendendo para o lado do maligno. Amados irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus. Tenha certeza de uma coisa. Ficam debaixo do sangue do Senhor Jesus. Vamos andar na justiça de Deus. Não andemos, irmãos. A nossa vida não pode ser mais estar assim, como dizendo, eu mando na minha vida. Não. A vida do verdadeiro cristão, quem manda é o Senhor. Por isso que somos servos de Deus. Nós servimos a Deus. O que é servo? Servo serve o seu Senhor. Então, queridos, quem tem sabedoria, ouça isso e siga e deixa que o seu Senhor, o nosso Senhor Jesus, ele venha a que requerer de nós o que ele quer e não que nós vamos a ele e requerer dele o que nós queremos. Hoje está muito invertida essas coisas. As pessoas só querem, glória ao nome do Senhor Jesus, hoje as pessoas só querem coisas para si, mas não querem saber o que Deus quer para si. Muitas pessoas, muitos crentes, irmãos, estão mais preocupados para si próprio aqui na terra do que o plano de Deus para a sua vida no reino dele. Então, nós precisamos agora meditar mais através da luz da palavra de Deus e nós tomarmos uma atitude e falar, não, Senhor, a partir de hoje eu entendi, eu sou teu servo, eu sou tua serva. Senhor, o teu Espírito me guia. Eu entreguei, voltando a dizer como foi falado lá no começo, Senhor, agora não sou eu que decido mais em minha vida, mas a minha vida está em tuas mãos. Faça de mim o que lhe apraz. Como Jesus disse, seja feita a tua vontade, não a minha. Nós cristãos temos que aprender a deixar Deus fazer a vontade dele na nossa vida e não a nossa. Precisamos entender isso, amados. A igreja está entendendo isso? Todos estão entendendo, né, meus amados? Muito bem. Então, agora nós vamos para a última Páscoa e a Santa Ceia. Nós vamos parar nessa parte, tá bom? Depois nós damos a segunda parte desse Evangelho de Mateus 26. Aqui diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, isso foi numa quinta-feira à noite, vocês lembram? Chegaram os seus discípulos junto a Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo e a tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa e chegaram à tarde e sentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles entristeceram-se muito e começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem não houvera nascido. E respondendo Jesus, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é a nova aliança, né, irmãos? A nova aliança, tá? Que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide até aquele dia que beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Até aqui, irmãos. Glória a Jesus. Então vamos lá. Irmãos, aqui nós vemos
glória ao nome do Senhor Jesus, sobre a Páscoa. Aqui está dizendo que no primeiro dia da festa dos pães asmos. O que seria um pão asmo? Um pão asmo que se fala. É somente, irmão, isso. É farinha e água. Não se colocava fermento. Quando o povo dos hebreus saíram lá do Egito, eles fizeram a primeira Páscoa. E ali foi matado também um cordeiro. Vocês podem ver isso lá em Êxodo capítulo 12. Aliás, seria muito bom vocês lerem, tá? É que é muito extenso e vou deixar que cada um lê, tá bom? Êxodo, no capítulo 12. Glória a Deus. Nós vemos aqui que era um pão e água só. E aí o Senhor Jesus, os discípulos chegou para ele e falou: olha, como que é o dia da Páscoa, onde o Senhor quer que nós fazemos essa preparação, para nós preparar, os preparativos, né? Irmãos, conforme está aqui as escrituras, nós vemos aqui que o Senhor disse e relatou com eles, que eles podem ver aqui no capítulo, aqui adiante, nós vemos aqui no livro de Êxodo, como eu falei, no capítulo 12, e no versículo 6, 18 e 21 vai estar lá, vocês podem observar. Em Levítico também, irmãos, em Lucas, perdão, Lucas, no capítulo 22, versículo 14, e João também, no capítulo 13, versículo 21. Agora aqui o Senhor Jesus, ele fala de uma forma tão, irmão, glória a Deus. Ele diz aqui no versículo 18, dizendo, olha, vocês vão para a cidade, ele tem um certo homem, e vai dizer assim, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Irmãos, veja que Jesus, ele disse que é para ir à cidade, a um certo homem, e ali foi dita essas palavras. E aquele homem abriu a sua casa, estavam as mobílias ali, tudo. Irmão, aqui mostra como o Senhor Jesus, ele é divino, sobrenatural, ele é glorioso. Ele já sabia de tudo e ele sabe como ele sonda os corações, conhece. Ele já declarou aqui para os seus discípulos, né? E os discípulos fizeram como o Senhor Jesus ordenaram. Foi preparar a Páscoa, chegou à tarde, sentaram à mesa. E aqui nós vemos, então, meus queridos, que quando eles entrou aqui nesse versículo, glória a Deus, que eles sentaram à mesa, nós podemos ver aqui, glória ao nome do Senhor Jesus, que foi feito ali a Páscoa. E aqui, depois, o Senhor, ele vai dizendo aqui que, comendo com eles, Jesus, isso é a Páscoa, não foi a Santa Ceia ainda, tá, irmãos? Jesus falou assim, sabe, irmão, quando você está tudo na mesa, comendo uma Páscoa, todo ano que eles comiam, estava tudo normal, mas o Senhor Jesus deixou uma palavra aqui bem forte. E comendo assim, ele diz assim, ó, comendo com eles, Jesus abriu a boca e falou assim, em verdade eu vos digo que um de vós há de me trair. Pronto, irmãos. Parou a paz naquele momento. Aquela janta ali, aquela Páscoa, aquela celebração, janta não, perdão, aquela ceia, né? Aquela Páscoa, todo mundo perdeu a paz. Era um momento de paz, mas perdeu a paz, porque Jesus declarou que alguém, um deles era o traidor, um dele ia trair o Filho de Deus. Meus irmãos, quando isso aconteceu, todos eles entristeciam muito, mas ficou muito triste, abalados. Em outras passagens, próprio Pedro, João estava ao lado de Jesus, Pedro faz um sinal para João, João encosta a sua cabeça no peito de Jesus e fala, quem é esse? E ele falou, aquele que deu um bocado, este é. E Jesus deu o bocado para Judas Iscariote. Pedro, João viu, certo? E aqui, o Senhor, quando ele falou isso, eles ficaram tristes, mas muito tristes, irmãos. E começaram cada um começou a dizer, sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo, e diz, aquele que mete comigo a mão no prato, esse é o que me há de trair. Aí Jesus deixa claro, em verdade,
o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Aí Jesus disse: bom seria que esse homem, se não houvera nascido, era bom que ele nem existisse. Então, ai quer dizer dor, sofrimento para as pessoas, irmãos, que tomaram essa atitude. Entendeu, queridos? Veja que situação que nós encontramos aqui, a vida de Judas. Judas estava numa situação delicada. Mas o coração dele já estava podre, né, irmão? O coração dele já nada mais acusava ele. Ele estava muito firme sobre esse assunto. Então, vamos ver aqui, irmãos, nesse versículo, quando ele disse assim, nesse versículo 23. Vamos ver aqui, quando ele falou: o que mete a mão comigo, a mão no prato, esse há de me trair. Bom, então vamos ver nesse versículo, irmão, no Salmos 41. Salmos 41, profecia. A profecia, irmãos. Glória ao Senhor. Glória a Jesus. Olha o versículo 9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Salmos, capítulo 40, versículo 9. Irmãos, você veja a profecia, glória a Deus. Você lembra que quando Judas declarou aos homens que eles não sabiam quem era Jesus naquela madrugada que ele ia pegar? Ele falou: vou dar um sinal. Aquele que eu beijar é este. Prende. Judas foi lá e beijou o Senhor Jesus. E Jesus chamou ele de amigo, lembra? Irmãos, a profecia está aqui. Judas não era... Olha, se Judas fosse inimigo de Jesus e dos discípulos, vocês concordam que Judas não estaria entre eles? Porque se é inimigo, não estaria com eles. Mas se está com eles, glória ao nome do Senhor Jesus, estava ali como um amigo, mas na verdade o coração dele estava corrompido. O Senhor Jesus conhecia o coração deles. O Senhor Jesus conhecia. Está vendo, meus amados irmãos? E aqui, nós vemos aqui, nesse livro de Salmos. Podemos ver um outro também, no livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 21, diz claramente. Olha o que diz aqui. 22, 21. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Está vendo? Nós podemos ver também em João, capítulo 13. Perdão. João, capítulo 13, versículo 18. Tudo confirmando, irmãos. Não falo a todos vós, eu bem sei o que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura. O que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Está vendo o que Jesus falou? Ele falou os Salmos, que nós estamos vendo aqui, o Salmos 41, versículo 9, profetizando. Louvado seja Deus. E aqui, meus amados, nesse versículo 23, que o Senhor já mostrou aqui, relatou, nós vamos indo para o próximo. Glória a Deus, que diz assim, glória a Deus, no 24. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem não se houvera nascido. Muito bem. Irmãos, vejamos aqui, glória ao nome do Senhor, no livro de Isaías. Vamos abrir o livro de Isaías. Aqui está o 53 de Isaías. Aliás, é bem comprido o livro de Isaías. Eu vou deixar que vocês leiam o livro de Isaías 53. Nós podemos ver também no livro de Daniel. Livro de Daniel. Glória ao nome do Senhor Jesus. Olha o que diz aqui no livro de Daniel.
Glória ao nome do Senhor Jesus. No capítulo 9, versículo 26. Glória a Deus. Diz assim: e depois de 60 dias, semana será... depois de 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Irmãos, podemos ver aqui, queridos, que até depois da morte de Cristo, 70 anos depois, o próprio Jerusalém, o templo de Jerusalém, tudo foi destruído. Por quê? Porque foi tirado o Messias. Eles mataram o Messias. E muitos falaram assim, que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. Lembra disso? Então, no dia que eles tiraram, aqui é a profecia de Daniel falando acerca da morte de Messias, do nosso amado Salvador Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Aqui em Daniel, nesse versículo, nós encontramos esta profecia. Amados irmãos, também podemos ver isso, tá? Glória ao Senhor, no livro de Atos, no capítulo 17, versículo 2 e 3, diz também claramente sobre esse assunto. Glória a Deus. Olha o que diz aqui. E Paulo, como tinha por costume... Deixa eu ver aqui. Isso. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. Por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Então, foi mostrando aqui, né, amados, as confirmações. Quer ver? Olha Coríntios, irmão. No primeiro livro de Coríntios, no capítulo 15, versículo 3. Olha o que diz aqui. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Louvado seja Deus. Irmão, nós temos as Escrituras nas mãos. Louvado seja Deus. Nós temos as Escrituras na mão. Então, vejamos, irmão, que o Senhor, voltar aqui para esse versículo de Mateus. Em verdade, o Filho do Homem vai como a cerca está escrito. Está escrito aonde? Nas Sagradas Escrituras. Está aqui, ó, irmão, na Bíblia Sagrada. Vocês estão com eles nas mãos, tá bom? Está escrito. Então, quando nós começamos a ler, nós começamos a ver as profecias, cada vez mais confiamos no Senhor Jesus. Cada vez mais confiamos em Deus. Por quê? Porque ele é verdadeiro, irmão. Ele é a verdade, é a vida. Ele nos conduz para a sua glória. Ele é tudo em nossa vida. Tá bem, meus amados? Então, ficam firmes. Agora, ele disse bem claro que ele disse que seria bom que esse homem não houvesse nascido. Agora, olha só o coração de uma pessoa que não anda com Deus. Versículo 25. Respondendo Judas, que o traía, diz, porventura, sou eu, Rabi? Irmãos, medita comigo aqui, amados. O homem fez um plano, recebeu o dinheiro pelo plano que ele fez, ele corrompeu o seu coração. Um homem que ficou corrupto, um discípulo corrupto, um falso discípulo. Judas Iscariote era um falso discípulo. Ele se corrompeu. Ele foi lá e comprou, ele vendeu Cristo por 30 moedas de prata. Queria achar uma oportunidade. Mas, irmãos, o que Judas não esperava é que no dia da ceia, Jesus declara aos demais discípulos, mas não expôs ele. Só falou que um deles, na outra parte das Escrituras, falou que é o diabo, porque toma atitude de diabo, é contra as coisas de Deus. Quem toma atitude contra as coisas de Deus é um diabo, ele faz tudo que é o contrário, tá bom? Nós estamos falando de uma situação de uma pessoa que faz as coisas como o inimigo quer. Agora, ele foi muito claro, ele falou, olha, era bom que esse homem não nascesse. Todo mundo ali, como eu disse, estavam tristes, era para ter paz, e eu imagino assim, irmão,
eu acho que foi a Páscoa mais terrível para aqueles discípulos. E em todas as vidas deles, eles comemoravam Páscoa, e depois, de repente, essa última foi assim, bem terrível, trouxe muita tristeza, mas estava iniciando uma nova Santa Ceia. Veja, aí todo mundo, quem é inocente, faz a pergunta, né? Senhor, porventura sou eu? Sou eu o traidor? Senhor, olha o coração contristado, irmão. Senhor, tem misericórdia. Jesus nada respondendo. Aí vem o homem corrupto. Além de Jesus falou, olha, era bom que esse homem não tivesse nascido. Ainda com assim, com a cara lavada, hipócrita, sabendo que era ele ainda sabia que Jesus é filho de Deus, deu autoridade de expulsar demônio, curar enfermo, tudo, e ainda teve coragem de fazer uma pergunta dessa para o nosso Senhor Jesus. Senhor, porventura sou eu, Rabi, na frente de todos os crentes ali, na frente de todos os discípulos. É claro que Jesus deve ter falado aqui baixo, tu o disseste. Quer dizer, tua própria pergunta te respondeu que é você. Irmãos, nós temos que estar sempre com o nosso coração vigiando, para ver se nós não erramos diante de Deus, irmãos. Devemos andar com a santidade. Irmão, se nós traímos um dos nossos irmãos, nós estamos traindo Jesus, tá? Se nós fizermos uma cilada contra um irmão ou contra uma irmã, vocês podem ter certeza que vocês estão fazendo uma cilada contra Jesus. Ainda mais um homem de Deus, uma mulher de Deus, contra os santos do Senhor. Tem muitos espiritualmente Judas aí traindo o santo nome de Deus e o nome de Jesus. Então, meus amados, por isso nós devemos amar o próximo e cuidar bem deles. O próximo também, cada um tem que vigiar. Todos que andam na justiça só tem benção de Deus, tá certo? Glória a Deus. E aí Jesus disse, tu disseste. Santo Deus, irmão. Acabou. Judas já sabia. Judas já sabia que Cristo sabia. Glória a Deus. Bom, aí, enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão. Então, assim, o Senhor vai iniciar uma santa ceia, né? Ele pega o pão e, abençoando o pão, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, este é o meu corpo. Glória ao nome do Senhor. Então, queridos, nós vemos aqui que nesse verso, o Senhor, vamos dar uma olhada ali no livro de Marcos, capítulo 22. Glória a Deus. Ali o Senhor pega e faz essa bênção, Marcos, capítulo, glória a Deus, 14, versículo 22. Diz bem claro assim, ó. E comendo eles, tomou Jesus o pão, abençoando e partiu e deu-lhe. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Então, aqui é a Santa Ceia. Toda vez que nós vamos celebrar a Santa Ceia, aquele pão nós estamos tomando e o Senhor simbolizou aquilo, o corpo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós podemos ver também, irmãos, em Lucas 22, e aqui vai falar de 1 Coríntios também. Nós podemos ver aqui Lucas capítulo 22. Vocês estão percebendo que aqui já está se iniciando a Santa Ceia. Já é uma nova aliança, tá bom? Lucas, glória a Deus. 22. Vamos lá. Versículo 19 diz assim. E tomando o pão, havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Agora, irmão, nós somos servos de Deus. Toda vez nós temos que fazer em memória do Senhor. Tá bem? Vamos ver em Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, no capítulo 11.
olha o que diz aqui, no versículo 23, 24. Aqui se fala sobre uma dissensão nas ceias entre irmãos, e o apóstolo Paulo ensina o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Então, aqui diz assim, ó, porque, o apóstolo Paulo falando, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que eu venha. Glória a Deus. Então, irmão, por isso que nós tomamos a Santa Ceia em memória ao Senhor, glória a Deus, e toda vez que nós fazemos isso, assim, nós estamos anunciando a morte do Senhor Jesus até o dia que ele vai vir. Nós vamos fazer isso até o fim da nossa vida, se nós morrermos antes da volta de Jesus. E quem estiver vivo, ele estará no dia que Jesus vier. As pessoas que estiverem vivas, elas vão fazer até esse dia que Jesus vai vir. Deu para entender bem, irmãos? Então vamos voltar aqui para o 26. Louvado seja Deus. E nós vamos, já nós vamos terminar aqui. Fomos muito claro aqui. No versículo 27, tomando o cálice, dando a graça, né? E dizendo, bebei todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, quer dizer, um novo concerto. Lembra que Deus fez um concerto com os judeus. Deus fez um concerto com os hebreus naquela época de Moisés e vinha vindo. O Senhor vinha sempre fazendo um concerto. Israel às vezes pecava, ou quebrava esse concerto, Deus fazia o concerto de novo, por amor, benignidade, mas agora vem Jesus e faz um novo concerto, que esse concerto já é um concerto de regeneração, e ele escreveu dentro do nosso coração. Louvado seja Deus. É um concerto perpétuo. Glória ao nome do Senhor Jesus, porque Jesus perdoou os nossos pecados, irmãos. Deus também perdoou os nossos pecados. Jesus se entregou na cruz por nós. Glória a Deus. Vocês lembram lá em Êxodo, vocês vão ler lá em Êxodo, no capítulo 12, porque é muito comprido, como eu disse. Vai lá e observa que Deus ordenou que pegasse um cordeiro macho, limpo, e que ali vai estar, que matasse ele, pegasse o sangue dele e passasse nos umbrais das portas, para que o dia que o destruidor passar ali, ele vendo esses sinais, eles não entram nesta casa, que é guardado por Deus. O sangue daquele cordeiro era um sinal para o destruidor não entrar ali, porque o destruidor ia matar todos os primogênitos. Agora, Jesus vai na cruz, e o sangue daquele cordeiro, que é Cristo, ele paga todos os nossos pecados, nós não vamos ser mais destruídos, porque nós temos o sangue de Jesus. Todo aquele que aceitou Cristo como seu Salvador já tem a marca dele. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Estamos selados. Deus nos selou com o Espírito Santo. Cada um de vocês tem a marca de Deus, tem a marca de Jesus, o selo do Espírito Santo. Tá bem, meus amados? Esse é um concerto maravilhoso. Glória ao nome do Senhor Jesus, que o Senhor tem feito aqui. Tá bem? Então vamos ver aqui, nesse versículo 28, vamos ver o Êxodo 24, versículo 8. Êxodo 24, versículo 8. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. Irmão, Deus manda Moisés e os anciãos subir a este monte, e aqui Moisés começa a falar, e vocês viram aqui muito claro que lá na época de Moisés, ele tomou aquele sangue, ele espargiu sobre todo aquele povo, e diz que era o sangue do concerto que o Senhor tem feito com aquele povo sobre todas aquelas palavras que Deus tinha feito. Veja só, aqui Jesus vai e fala daquele cálice que era o seu sangue, o novo concerto,
um concerto para um povo Israel regenerado, é espiritual. Você vê que Deus colocou os 12 filhos de Jacó, né? Para ir, temos 12 filhos de Jacó. Jesus vai e chama 12 discípulos para um Israel espiritual, para a nova Jerusalém, não mais aquela Jerusalém, enquanto o povo esperava que Messias vai reinar sobre aquele Jerusalém que está aqui hoje na terra, no Oriente. Não, Jesus fez um novo Israel, espiritualmente, Jerusalém, vocês podem ver, novo céu, nova terra, Apocalipse capítulo 21, e Nova Jerusalém endereçada ao seu esposo. A coisa mais linda, irmãos. Isso é tudo uma questão espiritual que nós estamos vendo. Aquele concerto do sangue, Jesus vai lá na cruz e ele derrama todo aquele sangue. O cordeiro, você pode ver também no livro de Apocalipse, capítulo 5, que não havia ninguém que poderia abrir aquele selo, aquele livro. Mas João chorou tanto que um dos anciãos falou assim, olha, vou te mostrar. Havia um cordeiro, e ele viu um cordeiro como degolado e salpicado de sangue. Ele era digno de abrir, porque no céu e na terra não havia ninguém digno para ser aberto aquele selo, e ele era. Esse é Cristo, a quem você serve, irmão, a quem nós servimos, meus queridos irmãos. Vamos ver também no livro, aqui no livro de Levítico, capítulo 17, versículo 11. Glória a Jesus. Capítulo 17, versículo 11. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Está vendo, irmãos? Então, foi o sangue de Cristo, por isso que a gente fala assim, Senhor Jesus, cubra-me com teu sangue quando nós estamos em situações difíceis, porque foi o sangue de Jesus Cristo que comprou as nossas almas para com Deus. Podemos ver isso claramente, irmãos, no livro de Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, está muito claro ali, irmãos, vocês podem abrir, e vocês vão ver ali, no versículo 19 e 20, sempre, está vendo? Ó, isso aqui, cada vez mais, é para fazer a gente meditarmos, tá bom, meu amado? Olha o que diz aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Ou não sabei que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? E por que não é mais nosso? Por quê? O versículo 20 responde. Porque foste comprado por um bom preço. Que preço é esse? O sangue do Cordeiro, o sangue do Messias, o sangue de Cristo, o nosso Salvador Jesus Cristo. Nós fomos comprados com esse bom preço. Agora, qual é a ordem para nós? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Entendeu, irmãos? Nós pertencemos a Deus, o teu corpo, a tua alma, teu espírito pertence a Deus. E qual é a nossa missão? Glorificar a Deus. Como nós dissemos lá no começo, entregamos a nossa vida ao nosso Senhor e vamos fazer a vontade dele, porque essa é a vontade do Pai. Vamos ser obedientes à palavra de Deus e vamos seguir os conselhos do Senhor para que nós possamos, então, vencer todo esse pecado e glorificamos a Deus em nossa vida. Meus irmãos, aqui ainda, nessa continuação, nós podemos ver em Jeremias, capítulo 31, versículo 31 também. Olha o que diz em Jeremias, no capítulo 1, versículo 31. Eis que dia vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Irmãos, você viu? Jesus fez um concerto novo com aqueles discípulos. Aqui você pode ver que ele falou aqui, glória a Deus, no versículo 28, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, um novo concerto que é derramado por muitos, quer dizer, não é só na sua vida, mas são de todos aqueles que creem no Senhor, para a remissão dos pecados. Qual é a função do sangue de Jesus? Remir nós dos pecados, perdoar-nos. Glória ao nome de Jesus. Tudo profecia, meus amados. Tudo que Jesus estava fazendo, os profetas vinham profetizando. Isso aí
examinamos as Escrituras. Agora, com esses entendimentos que Deus vai nos dando, a gente não vai andar mais reto na presença do Senhor? Se nós gravar as palavras de Deus em nosso coração, a gente não vai ter mais intimidade com o Senhor? E como não amar o nosso Senhor Jesus? Ele deu a vida. E como não amar a Deus? Porque Deus mandou ele aqui. E Deus ama você, meu irmão. Deus ama você, minha irmã. Deus ama o homem. Ele quer salvar o pecador. E quem vai ajudar, irmão? Em nome de Jesus. Se nós fazermos a vontade de Deus, nós vamos levar o evangelho para muitas pessoas e elas vão ser salvas. Essa é a vontade de Deus. Então, amado, nós não somos só ouvintes da palavra de Deus, nós somos praticantes da palavra de Deus. Irmãos, está na hora de vocês levantarem e servir a Deus mesmo, anunciar às pessoas, ter o amor da palavra de Deus, ter o amor do evangelho, ter essa missão. Não importa onde você está, quem está ao seu lado, fale de Jesus, clame e fale de Cristo, pois nós não lemos agora há pouco tempo, esses dias, sobre os talentos que o Senhor foi cobrando daquele que era deu 5 para um, 2 para outro e 1 para o terceiro. O terceiro, vocês viram? O terceiro ficou preguiçoso, não quis nem se importar pelas coisas do reino de Deus, enterrou o seu talento. Irmãos, nós não somos aqui ouvinte da palavra de Deus, nós somos ouvinte e recebemos talentos e nós temos que pregar o evangelho de Jesus, nós temos que falar de Jesus Cristo, sim. Aqui, ó, irmão, nós estamos sendo cegos se nós não seguirmos a palavra de Deus. Nós temos que seguir a palavra de Deus, conforme Jesus está nos dando aqui. Vamos ver em Romanos, capítulo 5, versículo 15. O que diz em Romanos, capítulo 5? Vamos lá. Depois de Atos. Romanos, capítulo 5, versículo 15, diz assim. Glória a Deus. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Glória a Deus. Então, irmão, o que é um dom gratuito? É essa graça. Você não merecia a graça de Deus, eu não merecia a graça de Deus, nós não merecíamos entrar nos céus, éramos condenados à morte, ao inferno, ao lago do fogo, não importa se era bom ou ruim, porque já o pecado nasceu dentro de nós, através de Adão, todos pecaram, porque o pecado gerou a morte, e a morte passou a todos os homens, por esse motivo todos pecaram. Vocês têm a morte aí, um dia vocês vão morrer, eu também vou morrer, a morte está aqui, mas agora temos Cristo, recebemos a graça dele, então nós vamos vencer a morte em Cristo Jesus. No dia da ressurreição, a morte não segura ninguém, porque vamos ser ressuscitados em nome de Jesus Cristo. Esse dom gratuito que nós recebemos, irmãos, glória ao nome do Senhor, de graça, e devemos dar valor a esta graça maravilhosa que é Jesus, esse dom maravilhoso que ele deu. Agora, vocês viram que nós temos dom? Alguém vai falar, eu não tenho dom, eu não recebi nenhum dom. Irmão, a Escritura mostra que quando nós fomos chamados por Deus, nós já recebemos. O primeiro dom é o dom da graça. Olha o amor, é uma dádiva, ele te deu um presente. Deu a todos nós um presente. Glória a Deus nas alturas. E ele está dizendo aqui, irmãos, glória a Deus. Aqui está dizendo, porque se pela ofensa de Adão, pela ofensa de Adão, pelo pecado de Adão, morreram muitos. Agora está dizendo, muito mais a graça de Deus, que é um dom pela graça, que é de um só homem. Quem? Jesus Cristo. Também muitos estão ganhando vida eterna. Glória ao nome de Jesus. Vemos aqui, irmãos. Vamos ver em Hebreus, capítulo 9, versículo 12, o que Hebreus também vai dizer a nós aqui. Hebreus, capítulo 9, versículo 12. Nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Quer dizer, olha, irmão, é muito sublime, não é, igreja? Oh, meus amados, se vocês estiverem na comunhão, ouvindo mesmo o que está sendo aqui ensinado, as Escrituras nos ensinando através do Espírito Santo de Deus, meus irmãos, eu vou repetir isso aqui, gravem isso. Versículo 12 de Hebreus 9.
nem por sangue de bode e bezerro, mas por seu próprio sangue. De quem? De Jesus, lá na cruz. Entrou uma vez no santuário, havendo, que santuário? Santuário de Deus, havendo efetuado uma eterna redenção. Ele efetuou a salvação para todos nós. Oh, meus amados, glorifique a Deus, sirvam a Deus de todo o vosso coração, trabalhe, irmão, porque esta é a obra de Deus. Agora vocês entenderam o que significa o cálice na vida de vocês? Entendeu o que significa o pão? O pão é o corpo de Cristo. O cálice é o sangue dele derramado por todos vós. Entenderam isso? E que traz o quê? Traz a redenção. Ele traz a salvação. Irmãos, agora tem sentido. Vocês têm que ver que isso tem sentido. Sempre teve. Aqui nós, infelizmente, muitos crentes não leem a Bíblia. E aí o que acontece? Fica só na superfície. Mas quando nós aprofundamos na palavra, o Espírito Santo vai revelando tudo. Louvado seja Deus. E aqui então, irmãos, ele disse assim no versículo 29, e está terminando. E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide até aquele dia em que de novo convosco, que beba de novo convosco no reino do meu Pai. Olha que coisa linda, né? Ele falou isso, irmãos, no livro de Marcos, no capítulo 14, 25, Lucas 22, 18, também. Vamos dar uma olhada aqui. Marcos, capítulo 14, versículo 25, que diz: Em verdade vos digo que não bebereis mais do fruto da vida. Quem? Ele não vai beber. Os discípulos continuaram bebendo. Nós, discípulos de Jesus, continuamos bebendo sempre. Toda vez que tem a Santa Ceia, nós estamos lá. Aqui quem está falando é Cristo, que ele diz que ele não vai mais beber. Por que ele não vai mais beber? Porque ele foi crucificado, morto, ressuscitou e foi para o céu. Ele não bebe mais aqui na terra. Ele bebe, ele está no céu, perdão, ele está no céu na glória. Nós estamos aqui na terra e nós comemoramos, né? Nós fazemos a Santa Ceia, estamos ali comemorando a morte do nosso amado Salvador. E ele deixou bem claro que ele foi muito claro que, em verdade, vos digo que não beberei mais do fruto desse vide até o dia que eu beber de novo no reino de Deus. Então, ele vai nos reunir lá e nós vamos ceiar com ele. Podemos conferir isso também em Lucas, capítulo 22, versículo 18. Olha o que Lucas diz aqui. Cada discípulo explicando, irmão. Versículo 18. Porque vos digo que já não beberei do fruto do vide até que venha o reino de Deus. Aqui, claro, também. Podemos ver isso aqui, meus amados. No livro de Atos, capítulo 10, versículo 41. Atos. Versículo 41. Deixa eu ver aqui. Não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenar. A nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Está vendo, meus irmãos? Glória a Deus. Ali, apóstolo Pedro estava evangelizando o centurião Cornélio, e ele comentou essa passagem também, tá bom? Depois nós vemos em Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, também deixa bem claro sobre esse assunto. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Louvado seja Deus. Então, aqui está a passagem da palavra sobre a Santa Ceia do Senhor. Aí depois, isso aqui é muito importante, o último verso. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vejamos aqui, irmãos, que este hino que eles foram cantar, vocês vão olhar aqui, Marcos também está escrito a mesma coisa, no versículo 14 e 16. Os hinos que eles cantavam aqui, irmãos, nós podemos ver também, glória ao nome do Senhor Jesus, em Salmo 113.
Olha só o Salmo 113. O que diz ali em Salmo 113? Aqui se fala, louvai ao Senhor, louvai aos servos do Senhor, louvai em nome do Senhor. Nós estamos vendo aqui, irmãos, que é uma exortação a louvar a Deus pela sua grandeza e por amor da sua bondade, e para também com os pobres. Olha só, o amor de Deus envia Cristo, os pobres, o Senhor sempre falou dos pobres, né? E aqui você vê que isso aqui é um louvor. Podemos ver também, tem outros louvores, como o 118, também é um louvor a Deus, dizendo aqui, ó, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. E assim são os louvores que o Senhor tem preparado. Eles cantavam os hinos que era na Bíblia, na palavra de Deus. Amados, são isso que Deus dá a graça de passar para nós hoje, que cada um de vocês reflitam e vamos trabalhar, vamos mostrar para Jesus, para o nosso Senhor, que verdadeiramente nós queremos fazer a vontade do Pai, que verdadeiramente nós queremos seguir, sim, e que o Espírito de Deus esteja sempre nos guiando. Entregamos e sejamos confiantes eternamente a Deus e a Jesus Cristo, e deixar que tudo Ele vai fazer por nós. Eu estou falando espiritualmente, tá, irmão? Trabalhar, todos têm que trabalhar. Deixa nas coisas espirituais, Deus trabalhando e faça a vontade. Se você ajudar um pobre, se você atende a necessidade, você ora pelas pessoas, tudo, está fazendo a vontade do Pai, anuncie o evangelho para as pessoas. Irmãos, nós estamos num tempo, melhor tempo, é o tempo de anunciar o evangelho. Tanto que nós estamos aqui, vocês estão vendo todo mundo na sua casa, no trabalho, e estamos falando da palavra de Deus. Não existe um tempo melhor do que essa, porque é um tempo que está, assim, abrangendo o mundo inteiro, sem você poder sair de casa, sem pagar passagem de avião, sem você usar o passaporte e estar em outro país. Isso vai para todos os lugares. E não só isso, vocês estão no trabalho, anuncie tudo. Anuncie no trabalho, na escola, na faculdade. Tempo oportuno, anuncie, e o nome de Deus será glorificado. A semente vai cair nas terras. As terras são o coração das pessoas. Se a terra for boa, ela vai produzir fruto. Se a terra é má, ela vai cair no pedregal, o diabo vai tirar dela, vai morrer lá no pedregal. Se o coração não aceita Jesus, mas não já define antecipado, porque isso só vai concluir na morte da pessoa. Porque às vezes a pessoa não aceita hoje, mas daqui 2 anos ela aceita. Às vezes não aceita hoje, daqui 30 anos ela aceita. Não, 30 nem vou falar, que eu nem sei se isso Deus vai permitir de nós estarmos até lá. A gente não sabe, né? Mas antigamente a gente poderia falar assim, 30 anos, 20 anos. Tem muitas pessoas que às vezes passou todo esse tempo não aceitando Jesus. De repente, 30 anos acabou aceitando Jesus. Então, anuncie, o Senhor sabe o dia. Esse é o conselho, que o nome do nosso Deus seja eternamente louvado, irmãos. Amém. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Um minutinho. Toda a glória a Deus. Toda a glória a Deus.